Vamos dar continuidade então à mesa, né? É um grande prazer estar compondo essa mesa para apresentar as minhas colegas Ana Carolina, Maria Rita e Vitor Santiago. Eu acho melhor eu apresentar todos, assim, eles ficam à vontade para dar continuidade, né? Eu vou passar a lista de presentes e vou apresentar então Ana Carolina. O título da fala dela é Traduzindo Ulisses Ellen em seu centenário, Deslocamentos. E Ana Carolina, eu vou ler a ensaio dela, no livro, que é Ana Carolina Mesquita, é escritora, tradutora e doutora em teoria literária pela Universidade de São Paulo. Sua tese envolveu a tradução e análise dos diários de Virginia Woolf, atuando como pesquisadora visitante na Columbia University, em Nova York, onde trabalhou com os manuscritos de Woolf. A autora traduziu os diários, ensaios como um esboço do passado e a morte da mariposa, e contos como Mrs. Elway em Bond Street. O Vestido Novo foram publicados pela editora Nós. Dentre outros autores que traduziu estão Maya Angelou, Joan Didion e Jane Austen. É pesquisadora de pós-doutorado na Unicamp, com bolsa da FAPESP, na área de tradução de estudos culturais, e autora de Prato Feito, as políticas do governo e a literatura infantil brasileira. Bom, eu vou passar também a minha a professora Maria Rita Drummond, que ela é professora no Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto e membro permanente dos programas de pós-graduação em letras na mesma instituição e em inglês, estudos linguísticos, literários e culturais e estudos da tradução, ambos da Universidade Federal de Santa Catarina, onde ingressou na carreira e atuou no Conselho Consultor da RED, a Latino-Americana de Cultura Gráfica e bibliógrafa, historiadora da International Virginia Woolf Society. Criou o TIO, nosso grupo de pesquisa, dedicado ao Woolf no Diretório Nacional do CNPq, e já organizou diversos congressos internacionais e a bolsista Produtividade do CNPq, PP2, com projetos sobre edição, tradução e recepção das escritoras de vida de Virginia Woolf no Brasil. Bom, Vitor Santiago é professor de língua inglesa e literatura de língua inglesa na Universidade Federal do Acre, a UFAC. Em literatura de língua inglesa, ele é formado em literatura de língua inglesa pela UERJ em 2022 e também mestre em letras português e inglês e respectivas literaturas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC em 2014. É responsável pela primeira tradução brasileira da comédia Freshwater a Comedy, de Virginia Woolf. Foi realizador, tradutor e adaptador e dramaturgista da primeira montagem brasileira da obra intitulada Água Fresca, uma comédia de Virginia Woolf, no Sesc Ipiranga,
em 2005. Uma adaptação cênica da peça Freshwater Apology. Organizou o livro Celebrando o Dia de Amor 2024, Vozes da Infância, pela EduFac, em 2023. Então, sejam bem-vindos. Primeiro eu queria agradecer a recepção aqui no departamento. Sou da Esgoto, o departamento aqui do lado, então eu queria agradecer a acolhida e agradecer ao Lindbergh e a Sandra pela organização desse evento maravilhoso. Hoje eu vou falar sobre a tradução de Mrs. Dalloway, que acabei de concluir, que está no prelo agora pela editora Nós, e deve sair no dia 18 de junho, numa quarta-feira. Então essa comunicação, eu vou lendo e vou falando, tá? Essa comunicação pretende discutir algumas das implicações de traduzir Mrs. Dalloway 100 anos depois de seu lançamento. Este que é possivelmente o romance mais conhecido de uma das escritoras canônicas da língua inglesa do século XX, Virginia Woolf, para uma língua e uma cultura não canônicas, o português brasileiro, e, importantemente, de fazê-lo após diversas celebradas traduções desse idioma. Para tanto, eu proponho a noção de deslocamento, segundo Alexis Nusseilovitch, que é conhecido como Nuss, como eixo da discussão. E o Alexis Nusseilovitch é um dos grandes pensadores sobre tradução da contemporaneidade. Eu o faço a fim de abordar primeiro o tema dentro do pensamento filosófico e ético da tradução e de algumas perspectivas contemporâneas da criação e crítica literárias, para chegar aos deslocamentos que eu mesmo enfrentei na minha leitura e tradução recente de Mrs. Dalloway, a qual foi afetada, por sua vez, pelo próprio horizonte de deslocamentos na crítica atual sobre a literatura de Virginia Woolf, que problematizam abordagens críticas cristalizadas de sua obra. Então, antes de começar, eu queria considerar brevemente duas coisas, né? Quando se fala de traduzir novamente Mrs. Dalloway 100 anos depois de diversas traduções, né? A primeira é que, conforme Walter Benjamin, com a noção de Fortleben e de Überleben, devemos a sobrevida dos assim chamados originais graças às traduções. Essa é a primeira implicação do que significa traduzir esse romance 100 anos após seu lançamento e após diversas traduções. Os dois fatos evidenciam seu estatuto de obra, que resistiu aos deslocamentos realizados por diferentes épocas e lugares, o que talvez seja uma das definições de classe. A segunda é que o próprio sobrenome da personagem, título Dalloway, em si já pode ser visto como remetendo ao deslocar-se, mesclando da minha perspectiva o verbo to dally, em inglês, planar, com way, caminho. O fato de Woolf haver escolhido como título do livro Mrs. Dalloway, em vez de As Horas, como era sua intenção inicial, já foi interpretado como uma ênfase na posição de Clarissa Dalloway enquanto dama da sociedade, uma anfitriã apêndice do marido. Afinal, Woolf não intitula o livro de Clarissa Dalloway. Esse aspecto é algo que a própria Clarissa parece corroborar já no início do romance. E aqui todas as traduções, os trechos que eu trarei são de minha tradução. Tinha a sensação estranhíssima de ser invisível, imperceptível, ignorada, já não tendo mais à frente o casamento, os filhos, e sim apenas esse progresso espantoso e um tanto solene ao lado de todos os outros, subindo a Bond Street, sendo Mrs. Dalloway, nem sequer Clarissa mais, sendo Mrs. Richard Dalloway. Fim da citação. Porém, como bem demonstra seu percurso no romance, Clarissa é muito mais do que isso. Posso, em 2025, acrescentar uma nova camada de estranhamento a essa interpretação que certamente é válida e presente. E ao fazê-lo, não anulá-la, apenas deslocá-la de seu lugar exclusivo de sujeição ao patriarcado.
pois a expressão Mrs. Dalloway também abriga em si, enquanto possibilidade, o caráter feminista emancipatório deste romance, posto que também poderíamos traduzi-la como Senhora dos Caminhos. Isso, de certo, muitas mulheres, no período em que Woolf escrevia esse romance, podiam ser pela primeira vez. A própria Virginia, quando adolescente, não podia passear pelas ruas sozinha, não era própria, precisava de companhia. Nos anos 20, uma mulher, como Virginia, como Clarissa, como Elizabeth, a filha de Clarissa, por fim podia caminhar pelas ruas da cidade da vida com liberdade, podia votar, começar a desenhar seus próprios percursos individuais, ter voz política, representatividade, algo tão belamente ilustrado no romance com o percurso da filha de Clarissa, Elizabeth, a cuja geração, citação, todas as profissões estão abertas, direito, medicina, política, ou como ela mesma pensa. Outra citação, em suma, gostaria de ter uma profissão, seria médica, fazendeira, provavelmente entraria para o parlamento caso considerasse necessário. Não é descabido. Woolf espalha referências às conquistas das mulheres ao longo de todo o romance. Eu tenho uma guia aberta com o Vitor. Mas é melhor já desligar? Deixar desligar? Só um minutinho, desculpa. Porque uma das pessoas da mesa vai entrar online. Eu acho que ele entrou aqui em uma das abas, aí eu vou já deixar esse minuto, assim não vai te atrapalhar mais. Não, só ia deixar no mudo. Ah, deixa então? Parecia uma estática. Não, melhor deixar aqui que tá. Como é que eu abro novamente aqui? Peraí. Você só Aqui, né? tomada primeiro. Só. Aqui, eu também. Então, mas daqui, mas não. No PDF, porque estava no esse é o PDF. É o PDF. Aqui a citação, né? A cuja geração todas as profissões estão abertas, direito, medicina, política, ou como ela mesma pensa. Em suma, gostaria de ter uma profissão. Seria médica, fazendeira, provavelmente entraria para o parlamento caso considerasse necessário. Não é descabido. Woolf espalha referências veladas às conquistas das mulheres ao longo de todo o romance, até mesmo em detalhes à primeira vista irrelevantes, como o nome de uma loja de departamentos fictícia, Rigby & Lowndes, que celebra surrepticiamente duas sufragistas de importante atuação, Mary Lowndes e Edith Rigby. Podemos então iniciar esse texto sobre deslocamentos suscitados pelas leituras e traduções ao longo das diferentes épocas e lugares, deslocando as próprias considerações acerca do título do romance. Mas voltemos ao conceito. A concepção predominante do que constitui a tradução convoca, de muitas maneiras, as etimologias da palavra, do latim traductio, passagem, decurso, e translatio, conferir, conduzir para mais além. Em outras palavras, aponta para a ideia de transferir ou mover algo de um lugar para outro, no caso de uma língua para outra, ou de um sistema de pensamento ou cultura para outro. No entanto, em A Tradução como Limiar, Alexis Nuss propõe repensar a tradução como experiência do limiar e não exatamente da passagem. Um texto ausente circula no texto traduzido, diz ele. É presentificado na outra língua, construindo pela leitura-tradução a conexão entre dois espaços linguísticos e culturais. Há aí um eco da presença da ausência de Lacan. A ausência cujos efeitos se fazem sentir no presente, marcando-o. O texto ausente, presente no texto que se apresenta como tradução, configura o limiar. Porém, nos observa aqui. Nenhum antagonismo conceitual permanece entre limiar e passagem. Um limiar é um lugar de passagem e, portanto, acolherá uma multiplicidade de movimentos. Mas esses não devem ocultar a importância do limiar enquanto tal. A noção de limiar apresenta com vantagem a ideia de um espaço limitado capaz de acolher um número ilimitado de trajetórias de subjetivação. A passagem de um texto no outro, pelo outro e não ao outro, permite a concepção adequada dos territórios móveis. Uma imagem a ilustra, o Moiré.
Isso é um moiré, gente. No moiré, duas superfícies se encontram e criam uma terceira, sem que haja uma fusão. Então, nós temos as duas e também temos uma terceira. Os dois textos abdicam de sua autonomia para que jorrem de encontro entre eles formas e significações diferentes, suscitando, por sua vez, novas interpretações. Ou seja, se uma passagem implica que o corpo seja pura e simples transferido de um contexto para outro, o deslocamento implica que o corpo carregue com ele o seu próprio contexto e o faça enfrentar o outro contexto, garantindo a plenitude desse movimento. A estratégia de apropriação e deslocamento situa-se na base mesmo da arte contemporânea, sendo seu epítome o movimento do ready-made, do Champiano. Apropriar-se de um objeto, famosamente, né, fonte, apropriar-se de Mourinol, né, que ao ser inserido em outro contexto, no museu, torna-se automaticamente investido de um novo campo semântico, até então alheio a ele. Conforme Eisenberger, na arte do período contemporâneo, opera o potencial de uma espécie de resistência integrada que opera por deslocamentos de signos. Livre do cânone entronizado, que prega como ideal a sublimidade, a abstração e o repúdio, a chamada representação realista, a arte contemporânea atua por meio de associações e referências, apropriações e resgates, ressignificações. Por outro lado, desorientar a identidade e a cultura próprias, a fim de se abrir para influências estranhas ou estrangeiras, l'étranger, e perturbar a economia etnocêntrica e logocêntrica da literatura foi algo de crucial importância para o projeto modernista, conforme observa Catherine Bernard no artigo que escreve em 2015 sobre traduzir Woolf para o francês. Os trabalhos de tradução que a própria Virginia Woolf empreendeu, por exemplo, ao lado de Catherine Mansfield e Samuel Koteriansky, tiveram uma grande contribuição na abertura da sua escrita ao estranho. A apropriação e deslocamento situam-se também na base do pensamento da crítica e criação da literatura na contemporaneidade. A apropriação e deglutição do cânone é deslocada para uma multiplicidade caleidoscópica de eixos, que trazem consigo maior pluralidade de vozes, temas, topoi, abordagens teórico-críticas e representatividades, tanto de línguas e territórios quanto de grupos socio-identitários diversos, pondo em xeque, em suma, o paradigma falogocêntrico, hegemônico, patriarcal e colonial, enquanto uma falácia do universal. E é contra esse fundo que insiro o desenho das abordagens críticas contemporâneas da obra woolfiana. A recepção de Virginia Woolf em tempos recentes desdobra-se numa gama de perspectivas múltiplas, estendendo-se entre muitas outras da ecocrítica e os estudos queer, a escrita de si, cinema, crítica genética, psicanálise, estudos decoloniais, violência e guerra, como bem mostram os trabalhos deste evento. Tais ângulos deslocam os movimentos, grosso modo predominantes até fins do século XX na crítica woolfiana, divididos entre a ênfase em seus procedimentos filosóficos e estéticos formais vanguardistas, a crítica de cunho feminista ou o relevo na subjetividade e na interioridade, desconsiderando ou apagando dimensões políticas, históricas e sociais das suas obras. Chega a tradução desse romance 100 anos depois de seu lançamento e de traduções consagradas para o português brasileiro em um contexto de deslocamentos críticos, que importantemente perfizeram o meu percurso pessoal com a obra de Virginia Woolf, constituído de pesquisas acadêmicas, leituras, escritos e traduções. Ele me permite lançar à luz aspectos ainda pouco enfatizados nas leituras e traduções desse romance, e um deles é a representação da sexualidade de Clarissa. Há uma cena que logo nas primeiras páginas, Clarissa evoca um gozo feminino ao relembrar seu desejo recalcado por mulheres e seu amor de adolescência, Sally Sibley. Aqui o trecho em inglês e em minha tradução. Então eu vou ler os dois. Yet she could not resist sometimes yielding to the charm of a woman, not a girl, not a woman confessing, as to her they often did, some scrape, some falling, and whether it was pity, or their beauty, or that she was older, or some accident, like a faint scent, or a violin next door, so strange is the power of sounds at certain moments, she did undoubtedly then feel that what men felt. Only for a moment, but it was enough. It was a sudden revelation, a tinge like a blush, which one tried to check, and then, as it spread,
One yielded to its expansion and rushed to the farthest verge, and there quivered and felt the world come closer, swollen with some astonishing significance, some pressure of rupture which split his thin skin and gushed him forward with an extraordinary alleviation over the cracks and seams. Then, for that moment, she had seen an illumination, a match burning in a crocus, an inner meaning almost expressed. But the clothes withdrew, the heart softened. It was over, the moment. No entanto, era incapaz de às vezes resistir ao charme de uma mulher, não uma garota, de uma mulher confessando para ela, como costumam fazer, alguma fura, alguma besteira. E talvez por pena, ou pela beleza delas, ou pelo fato de ela mesma ser mais velha, ou por algo ao acaso, como um perfume suave, ou um violino tocando ao lado, estranho o poder que tem os sons em certos momentos, ela então sem dúvida sentiu o mesmo que os homens, por um momento apenas, porém bastava. Era uma revelação repentina, um matiz como um rubor, cuja expansão alguém tenta analisar e que cede quando este se espraia, se apressa até o limite mais longínquo e lá tremula, e sente o mundo se aproximar, entumecido, com uma significância surpreendente, uma pressão de êxtase que rompe sua membrana fina e joga e verte com alívio extraordinário sobre as fendas e feridas. Então, durante aquele momento, ela presenciava uma iluminação, um fósforo ardendo em uma flor de safira. Um significado anterior, quase isolado. Porém, a proximidade recuava, o endurecimento suavizava. Tinha terminado o momento. Nessa passagem, o orgasmo é reencenado não apenas pelas imagens sugestivas, como a do fósforo ardendo na flor de açafrão, e eu já vou mostrar a flor de açafrão para vocês, mas pelo ritmo que procurei conservar. Opto por escolhas lexicais que tragam à tona essa semântica. Swollen por entumecido, aqui a flor de açafrão, para que vocês vejam, como se assemelha a um órgão sexual feminino. Então, swollen por entumecido e não inchado, que seria uma opção possível, né? Skin por membrana e não pele. Cracks por fendas e não rachaduras. O trecho põe em xeque a ideia de que Woolf teria sido sutil a respeito do desejo por mulheres, sentido por Clarissa Dalloway, ou de que Clarissa, no momento em que se deflagra a ação do romance, seria frígida ou mesmo assexuada. Outro aspecto do romance enfatizado apenas em tempos recentes é a discussão sobre o império no coração de Mrs. Dalloway. Aquilo que hoje parece evidente, por um longo tempo permaneceu eclipsado nas críticas. Na cena em que Peter Walsh encontra jovens soldados marchando na rua, o texto anuncia que estão levando uma coroa de flores desde Finsbury Pavement até o túmulo do soldado desconhecido, que fica na abadia de Westminster. Conforme observa David Bradshaw, a referência a Finsbury Pavement não é ao acaso. Lá se localizava a sede da Territorial Army Association, que mais tarde se tornaria o Army Reserve, instituição que oferecia treinamento para jovens em idade escolar, a fim de formar uma reserva de infantaria e cavalaria para o exército. Embora esse aspecto tenha sido observado em minha tradução numa nota de rodapé, algo que, repito, talvez só pudesse ser feito em tempos contemporâneos, eu desejava enfatizar ainda outra singularidade, a performatividade dessa cena. A atenção de Peter para a marcha é chamada pelo som dos pés dos soldados contra a rua. Embora já haja no inglês certa representação dessa marcha por meio dos efeitos de ritmo e sonoridade ao longo do primeiro parágrafo desse quadro, ressaltei a batida ainda mais, sublinhando o compasso regular e monótono, e os sons de T e R. O parágrafo ao final se alonga, dando a entender que os garotos já passaram por Peter. Então, aqui no inglês. Like the patter of leaves in a wood came from behind, and with it a rustling, regular, thudding sound, which as it overtook him, drummed his thoughts, stripped in step up Whitehall without his doing. Boys in uniform, carrying guns, marched with their eyes ahead of them, marched, their arms stiff, and on their faces an expression like the letters of a legend written round the base of a statue praising duty, gratitude, fidelity, love of England.
Um tamborilar, feito tamborilar de folhas num bosque, veio de algum lugar às suas costas, e junto uma batida surda, regular, que ao alcançá-lo se pôs a martelar seus pensamentos no ritmo de seus passos até Whitehall, a despeito da sua vontade. Rapazes fardados com armas marchavam, os olhos à frente marchavam, os braços rígidos, e nos rostos uma expressão igual às letras de uma lenda inscrita em torno da base de uma estátua, em homenagem ao bebê, à gratidão, à fidelidade, ao amor pela Inglaterra. Algumas possibilidades do português... desculpa, gente, eu não... Algumas possibilidades do português me permitiram tornar mais curtas as frases e acentuar a cadência martelada para alcançar a performatividade que eu desejava. Foi o caso de "and with a rustling, regular, thudding sound", e junto uma batida surda regular, então ficou menor. Boys in uniform, carrying guns, rapazes fadados com armas, marched with their eyes ahead of them, marchavam, os olhos à frente. Então, essas pausas e essa redução me permitiu fazer com que o texto ficasse com esta marcha. Com isso, pude ressaltar também na forma desse trecho os temas da guerra e do militarismo. Esses procedimentos de deslocamento efetuados se atinam com perspectivas sobre tradução propostas com maior ênfase a partir do final do século XX. O conceito central em Benjamin, da semelhança não sensível que desfaz o dogma mimético, convida a pensar o texto traduzido como um recriador do original sem reproduzi-lo. E isso aqui eu estou citando o Nus. Ele observa que isso invalida as ideologias da equivalência e da fidelidade, posto que o original é produzido pela tradução. Pensem, se não há uma tradução, não há um original. Daí a evidência de que a tradução não é o original, ela não pode ser, ela não deve visar a reproduzi-lo em sua identidade, pois o original se torna irremediavelmente outro a partir do momento em que é traduzido, uma vez que justamente ele não pode ser reproduzido de forma idêntica. Então a gente tem a figura do Moré novamente, né? As múltiplas leituras também vão afetar a recepção daquele original, né? Então esse original também sofrerá deslocamentos, não apenas o texto em português, mas o texto original também sofre necessariamente, a partir do momento em que é traduzido, ele sofre deslocamentos na sua recepção. Outros deslocamentos que configuram minha tradução se deram também pelo texto de apresentação que ofereço na edição e com mais ênfase pelas notas de rodapé, que comentam escolhas tradutórias, esclarecem contextos da época em que o romance foi escrito e trazem reflexões e considerações sobre alguns dos aspectos de Mrs. Dalloway à luz da crítica mais recente. E aqui eu vou fazer uma consideração sobre a relação entre paratextos, né, todos esses textos que circundam o texto, e tradução. Sendo margens dos textos, os paratextos se revelam locais privilegiados para que a tradução pense a si mesma. E isso se dá justamente porque o próprio ato de traduzir já oferece uma dimensão reflexiva, um pensamento de si e sobre si, que o paratexto, entre o dentro e o fora de um texto, vai abrigar. Aqui, antes de eu seguir, eu também queria observar que a noção de margem é muito cara à própria Virginia Woolf, na noção de outsider, na noção da mulher como aquela que está à margem, mas que isso, longe de ser apenas algo que a subjugue, também lhe dá esse poder, assim como as margens do texto, né? E aí é muito bonito essa observação que o Nus faz sobre margens, né? Então, nesse sentido, eu faço essa associação entre tradução e paratextualidade, né? O Nus observa que traduzir já é criar uma margem e colocar-se à margem em relação à sua própria língua e à sua própria cultura. Eu acho isso muito bonito, esse distanciamento necessário. Tanto para acolher as do outro texto, quanto para fabricar uma margem diante deste, para que ele não imponha sua dominação total. Ignorar a marginalidade seria no mínimo impróprio. A marginalidade não está marcada pela mesma inferioridade que se supõe na secundariedade. O que pode ser notado numa observação espacial evidente. A margem não aparece depois, ela se manifesta em primeiro lugar. Toda chegada se faz pela margem. O estrangeiro não surge do exterior, mas da margem. Na exterioridade de seu fora, ele próprio é outro, não ameaçador. É apenas no limiar, ao tocar o limiar, ao chegar à beira do limiar para nele deter-se,
E é isso que a literatura de Virginia Woolf faz. Que ele se torna portador do perigo que o caracteriza e funda sua estranheza. De forma análoga, compreendido o clima de ansiedade que essa operação produz, original e tradução apenas adquirem seus respectivos estatutos quando um está situado no limiar do outro, donde decorre que a hospitalidade, o acolhimento do estrangeiro, do estranho, se exerce somente na margem, quando a margem. Margem, deslocamento, sobrevida e memória. A função de sobrevida posiciona a tradução sob a lógica daquilo que pode perdurar, ainda que necessariamente regida pela incerteza. Se nela circula o texto ausente, a presença de uma ausência, cujos efeitos se fazem sentir no presente, lhe é impossível ser definitiva ou única, porque se desloca incessante entre temporalidades, subjetividades, lugares, ao mesmo tempo em que sua própria existência efetua outros deslocamentos nas temporalidades, nas subjetividades e nos lugares. Dessa maneira apenas é que o original, chamado original, que não custa ressaltar, só é original porque foi traduzido, pode permanecer, vencer o tempo, paradoxalmente, tendo a sua integridade adulterada, modificada, abrindo-se ao outro, pulverizando-se em muitos. Como diz Bárbara Cassan, em elogio à tradução, acredito, ou melhor, estou certa de que preciso saber ler. Cada texto é um texto de textos e lerá bem quem lê por último. Muito obrigada. Gente, obrigada. Estou extremamente feliz de estar aqui com vocês hoje, de ter atendido esse chamado do Lindy, de poder trazer para a gente, com a professora Sandra, que hoje essa jornada de novo dedicada a Mrs. Dalloway dos 100 anos. É uma alegria imensa para mim estar com tanta gente incrível aqui, mas sem dúvida nenhuma com vocês, todos e todas que estão aqui hoje, para poder ver a gente fazer essa festa da Virginia Woolf. Eu trago para vocês aqui, então, para começar, eu vou ter algumas coisas de arte na minha apresentação. Esse daqui é uma quilt, uma coach que foi feita pelo Casper Cole, chamada Mysterio 2, Deserters from the Army of the Outlaws, que ela faz baseada no livro, baseado em trechos do livro sobre Star Wars, que eu e a Carol tivemos a ler e traduzir, e que eu esqueci de pegar com a Carol. Ah, tá aqui. Eu sou do papel, gente, eu gosto de mostrar as coisas. Este aqui, ó. Essa coisa linda, esse molho. Exatamente, que a Nós e esse molho puderam fazer com a gente. Esse é um ensaio, originalmente escrito para New Criterion em 1926 e retrabalhado para publicação em livros da Hogarth Press em novembro de 1930, Virginia Woolf constata, ao longo de um longo e complexo período que, considerando como é comum a doença e a tremenda transformação espiritual que ela traz, as assombrosas terras desconhecidas que se descortinam quando as luzes da saúde se apagam, os ermos e desertos da alma que um brando ataque de gripe revela, os precipícios e prados salpicados de flores coloridas que a mais leve das febres deixa à mostra, os carvalhos antigos e obstinados que o adoecer desenraiza em nós, como descemos até o poço da morte e sentimos as águas do aniquilamento se fecharem sobre nossas cabeças e despertamos crentes de estar diante de anjos e arpistas quando nos arrancam o dente e voltamos à tona da cadeira do dentista e confundimos o seu lava-boca com a saudação da divindade que desce do chão do paraíso para nos receber. Ao pensarmos nisso, como somos frequentemente forçados a pensar, torna-se sem dúvida estranho que a doença não tenha conquistado, ao lado do amor, das batalhas e do ciúme, seu lugar entre os principais temas da literatura. Eu li a tradução nossa do Como Estar Doente, minha e da Carol, 2021, pela nossa. E eu ilustro também com uma imagem do projeto da artista Anita Knudsen, que ao longo de 2020 compôs tipograficamente cada período do livro e os imprimiu dia a dia. E aqui
É um só período e ocupa a página inteira, só para vocês sentirem o peso dessa mancha gráfica, do tamanho dessa frase. Woolf continua dando exemplos da parca presença da doença na literatura europeia em seu ensaio, passando por De Quincey e hoje apareceu o Proust, mas sugere que de todo o drama cotidiano do corpo não há registro. Publicado quase que concomitantemente com seu Mrs. Dalloway, lembre-se que o ensaio sai nos jornais pela primeira vez, em janeiro de 1926, pouco mais de 6 meses depois do romance. Não seria ilógico acrescentar a própria Woolf entre os escritores que representaram a doença com suas obras. Ressalto aqui a menção ao bravo ataque de gripes no ensaio, nossa tradução influenza no inglês, uma escolha de tradução que voltarei em breve. E ressalto também o desenraizamento dos cavalos antigos e obstinados, assim como as águas do aniquilamento, para propor uma reflexão acerca dos dois protagonistas de Mrs. Dalloway. Talvez não seja a relativa ausência da doença na literatura, mas o seu parco tratamento. E eu uso aqui o sentido de tratamento daquilo que é tratado, falado, mas o eco do tratamento como procedimento terapêutico também não está hoje, pela crítica especializada. Esse parco tratamento pela crítica especializada. Foi preciso que passássemos por uma pandemia só para nós, de Covid-19, para fixássemos nossa atenção na centralidade da pandemia, da chamada gripe espanhola, na narrativa de Woolf. Embora já tivesse sido apontado por estudiosos anteriores, foi somente com a publicação, em 1920, de estudo por Elizabeth Altgeld, que a importância da gripe tornou-se um assunto quase inevitável em discussões do romance. Em seu livro sobre a pandemia de 1918 e as literaturas anglófonas do período entre guerras, Altgeld declara sua intenção de, eu cito, investigar o mistério modernista. Porque a pandemia de influenza de 1918 e 1919, apesar de extremamente mortal, aparece tão raramente nas literaturas britânica, irlandesa e estadunidense do período. Altgeld, 2020, página 1, tradução 1. Uma percepção já apontada pelo historiador John Barry, entre outros. A essa estranha ausência, a autora compara a importância central da Primeira Guerra para as mesmas literaturas, no momento contemporâneo a ambas, a gripe e posteriormente. Em sua recente biografia do Rio de Janeiro nos anos 20, Metrópole à beira-mar, de 2019, Rui Castro ressalta a interligação das duas tragédias em seu prólogo, intitulado O Carnaval da Guerra e da Gripe, cujo ímpeto ele assim justifica. Poucas semanas antes estávamos a milímetros da morte, agora já era véspera de 1919. Quem sobreviveu não perderia por nada aquele carnaval. Castro, página 21. Diferentemente da literatura brasileira, cuja representação da guerra em relação à gripe é, para Castro, inversamente proporcional às anglófonas de um modo geral, e tem vários motivos para isso que a gente pode discutir depois, sobre as produções culturais inglesas prevalece uma percepção que a grande gripe é pouco mais do que um prólogo mal afortunado da grande guerra. O prego final no caixão da ilusão de progresso de uma sociedade cuja devastação T.S. Eliot viria a retratar poeticamente em The Wasteland, 1922. Este também, que aqui a gente tem a capa bem chinfrim, The Wasteland, 1922, esse também publicado por Woolf na Hogarth Press. Eu estou falando que é bem chinfrim porque foi feito manualmente, num período que elas ainda estavam aprendendo a fazer, a lidar com a tipografia. Então é só um escritinho falado na capa. A junção de guerra e gripe do título de Castro nos dá uma forma de pensar um importante aspecto estrutural de Mrs. Dalloway, a relação entre a personagem epônima, a socialite Clarissa Dalloway, e o veterano de guerra, Septimus Warren Smith. A forma como os destinos de Clarissa e Septimus estão ligados é uma questão já bastante explorada pela crítica literária, sendo indicada mesmo na introdução que Woolf acrescenta à nova edição americana de Mrs. Dalloway, publicada em 1928. Quase sempre reimpressa com edições contemporâneas, inclusive em suas traduções, o Tomás Tadeu traz ela na edição dele, a introdução relembra o processo de criação do romance anos antes e declara: na primeira versão, Septimus, que mais tarde é concebido como seu grupo, nem sequer existia.
Originalmente, Mrs. Dalloway deveria se matar, ou simplesmente morrer no fim da festa. Woolf, traduzida por Tadeu, página 200. Concebido como seu duplo, o fim trágico do suicídio de Septimus dá-se por uma transferência do destino que caberia inicialmente a Clarissa. Mas a ligação entre os dois, que nunca se conhecem e talvez apenas se avistem nas ruas, é intensa e central para a concepção do romance. Woolf é uma arquiteta cuidadosa de suas obras, e hoje a gente vai ouvir o Davi falar mais disso. E podemos ver como ela planeja esse aspecto estrutural do romance, dessa vez em seu diário, aquele trecho do diário trazido pela professora Sandra, aqui traduzido pela Carol, pela edição dos diários que também saiu da nossa. Em 19 de junho de 1923. Quero mostrar a vida e a morte, sanidade e insanidade. Quero criticar o sistema social e mostrar seu funcionamento em seu momento mais intenso. Como em um jogo de espelhos, é necessário que as duas personagens principais se articulem para revelar diferentes partes do sistema social que o Woolf busca criticar. E em sua complementaridade, elas revelam muito sobre si mesmas, por refletirem-se mutuamente. Embora associemos Clarissa aos primeiros termos dos pares de comparação, ela seria a vida e a insanidade, e Septimus aos segundos, a morte e a insanidade, parece-me mais correto pensar que eles se encontram em diferentes momentos da narrativa, em pontos ao longo de um contínuo, entre a sanidade e a insanidade, entre a vida e a morte, embora o homem mais jovem morra e a mulher mais velha viva, e que um complementa o outro. Em carta, Woolf viria a declarar, anos depois da publicação do romance, até onde me lembro, a personagem de Septimus e Mrs. Dalloway foi inventada para completar a personagem da Sra. Dalloway. Eu não teria como passar tudo o que eu queria dizer sobre ela sem ele. Woolf, página 36 das cartas, tradução livre. As duas personagens estão ligadas também em seu status de sobreviventes das calamidades gêmeas que mudaram para sempre suas vidas e de toda a sociedade do mundo. Há em Mrs. Dalloway uma diferença, se não de ênfase, certamente de explicitação, entre o status de Septimus como sobrevivente da Grande Guerra e a situação de Clarissa. Essa característica do romance da escritora inglesa e publicado nos anos 20, é condizente com a tendência ressaltada não só por Alcott em 2020, mas também por outros estudiosos, como Alfred Crosby, no contexto historiográfico, Elizabeth Fisher, em 2012, na crítica literária feminista, e Patricia Wald, nas humanidades médicas, de uma maior representação da guerra como grande trauma do período entre os países combatentes europeus. Embora não haja, em sua primeira aparição no enredo, embora não seja, em sua primeira aparição no enredo, descrito como alguém que servira no exército, a palidez e, cito, um ar atemorizado, instilando temor até mesmo em efeitos estranhos, Woolf, tradução de Marcondes, já marcam Septimus como um elemento irritante, alguém que não se encaixa bem entre os demais transeuntes. Pouco depois de sua apresentação nos termos acima, ganhamos acesso aos pensamentos do personagem por meio do discurso indireto livre, e podemos perceber como, para o veterano, a guerra não tinha realmente acabado. E o carro ficou ali parado, as cortinas baixadas, e elas tinham um estampado curioso como uma árvore, pensou Septimus. E essa gradual convergência de tudo diante de seus olhos para um único centro, como se algum horror houvesse chegado quase à superfície, estivesse prestes a irromper em chamas, deixou-o aterrorizado. O mundo tremia e oscilava e ameaçava irromper em chamas. Sou eu quem está impedindo o trânsito, pensou. A passagem do carro oficial desencadeia as mais diversas reações das testemunhas em Bond Street, todas curiosas para saber que figura importante estaria lá dentro e por que motivo. Mas Septimus se fixa no detalhe da cortina e se volta para dentro do si. Provavelmente ainda afetado pelo gatilho psicológico do estouro do escapamento do carro, cujo som também chama a atenção de Clarissa minutos antes, o jovem revive naquele momento prosaico, o trauma da guerra, o perigo constante das bombas, sempre prestes a explodir e fazer com que o mundo tremesse e rompesse em chamas. Nessa e em outras cenas, o veterano de guerra é mostrado em toda a sua dificuldade de readaptação à vida civil e ao momento pós-guerra. Na verdade, entre guerras, mas eles não sabiam ainda.
Tanto o estado atual de Sétimo quanto seu passado são representados pelos pontos de vista de vários personagens ao longo do romance, deixando claro seu status de veterano de Primeira Guerra. Menções específicas à guerra aparecem com regularidade na narrativa, e várias referências permitem a clara identificação, inclusive de onde ele lutara e de passos de sua carreira. Há uma incongruência entre um homem que se alistara voluntariamente e aquele que olhava as bombas explodindo com indiferença, protestação, e aquele que lutou na vida civil em seu país natal se sobressalta ao ser chamado pela própria mulher. Essa diferença é menos óbvia para ele mesmo, constantemente assombrado pelo passado, Ethan Evans, como está. Mas Lucrécia não reconhece seu marido naquele homem sentado no banco do Regent's Park, que vê aquela vez como covarde. Mas Septimus tinha lutado, ele era corajoso, ele não era o Septimus agora. Wolfe, em tradução portuguesa. É muito mais sutil a representação do antes e depois de Clarissa. A primeira menção à sua mudança ocorre logo no início do romance, quando Clarissa é avistada pelo vizinho Screwbus, que nota um toque de pássaro nela, de gaio, azul esverdeado, leve, vivaz, embora estivesse com mais de 50 anos e muito pálida desde a doença. Diferentemente da experiência de guerra de Septimus, não é dado a quem lê o romance muito a saber sobre a doença de Clarissa, embora ela seja mencionada algumas vezes, embora seus efeitos marquem indelevelmente a rotina da sua protagonista, como veremos. De volta à consciência de Clarissa, logo após esse breve encontro com Purvis, descobrimos que o badalado Big Ben, já mencionado algumas vezes hoje, apesar da sua imensa familiaridade com o som, afinal de contas ela morava em Westminster, nos arredores do parlamento e sua torre, como esse som era sempre capaz de afetá-lo, produzindo um efeito de uma parada indescritível, uma suspensão, efetivamente uma arritmia. A escavação do pensamento de Clarissa é reveladora e traz, no inglês, but that might be her heart, affected, they said, by influenza. Antes mesmo de Áutica, Jane Fisher já tinha feito a conexão de que a proximidade de alusões à guerra e à gripe conecta a doença de Clarissa à pandemia de 1918, especialmente para o público original do romance em 1925, para quem a pandemia de gripe de 1918 continuava a ecoar em suas vidas privadas, como atestam cartas, diários e rituais de luto. Fischer, 2012, tradução livre. A percepção de que se trata de uma gripe específica é aparente na opção da tradução da edição brasileira de Mrs. Dalloway feita pela dupla Thaís Paiva e Stefano Fernandes, que traz, ou talvez fosse só o coração dela, alguma sequela da gripe espanhola, dizia. Wolfe, traduzido por Paiva e Fernandes. E Carol já me contou a escolha dela para também fazer essa explicitação na tradução dela. A despeito, vale cotejar com as duas... Opa! Achei que eu tinha feito. Não vi, gente, desculpa. Vale cotejar com as duas outras traduções já citadas, de Tadeu de Marconde, respectivamente. Mas poderia ser o seu coração, afetado, diziam, pela influenza. Mas poderia ser seu coração dela, afetado, disseram, pela gripe. A despeito do certo estranhamento que o termo italiano causa em quem lê a tradução de Tadeu, nos dias de hoje, a gripe espanhola também era conhecida como influenza espanhola, como podemos ver em um cartoon de 1918, em que a continuidade de guerra e gripe nas representações culturais fica inegável. Aí aqui, o influenza espanhola com um H na frente também, que era a grafia da época. Esse é um cartoon, então, de dezembro de 1918. Ao deixar o diziam para o fim do período, a dupla de tradutoras outorga mais autoridade ao discurso médico, que não se vê interrompido pela especificação do sujeito. Além disso, ao trazerem o jargão sequela, fica estabelecido o desdobramento da infecção gripal, aguda no estado geral de saúde de Clarissa, uma condição crônica decorrente da gripe original que a marca como sobrevivente. O comprometimento das funções do coração, mesmo após a melhora dos sintomas da gripe, não era incomum entre os sobreviventes da pandemia de 1918.
Barry usa um exemplo da cidade de Cincinnati, em que algumas estatísticas traziam esses não estou me sentindo bem, não tenho entusiasmo, não saio de casa desde que saía, e eu tenho alguns dados aqui que eu vou pular. Um alto oficial da Cruz Vermelha, em relatório de 1919, explicou que a epidemia da gripe não apenas causou a morte de 600 mil pessoas, como também deixou um rastro de muitas pessoas com vitalidade reduzida, colapsos nervosos e outras sequelas que agora ameaçam milhares. Embora a terminologia tenha mudado nos últimos 100 anos, foram e ainda estão sendo publicados diversos estudos que destacam a relação da Covid-19 com o surgimento de diversas outras condições, entre as quais podemos destacar justamente as alterações neuropsiquiátricas, que entraria o shell shock e o colapso nervoso mencionado em outros lugares, avaliadas por um grupo de pesquisadores num artigo de julho de 1920. Assim como o colapso nervoso, diversas sequelas descritas de formas menos rigorosas por médicos no início do século XX, já se pode declarar, e eu cito, que os dados clínicos preliminares indicam que a síndrome respiratória aguda grave por infecção do coronavírus 2, SARS-CoV-2, está associada a doenças neurológicas e neuropsiquiátricas. Isso foi um estudo de Peterson et al. 2020. O acometimento do coração também já foi assunto de editorial de edição de cardiologia do Journal of the American Medical Association, no fim do mês de março de 2020, em que são apresentados diversos estudos sobre essa relação, inclusive com o desenvolvimento de miocardite entre pacientes sem doenças cardiovasculares pré-existentes. Isso é um estudo de Bono et al. 2020. Se a expectativa do badalar do Big Bang nas ruas de Londres ressalta como o coração de Clarissa poderia ter sido afetado pela pandemia de 1918, outro aspecto dos efeitos duradouros da gripe é vivido na intimidade do quarto. O ritual de descansar ao meio-dia isola a personagem do sótão da casa, onde passa a dormir todos os dias e noites. Para a Altka, há também na reclusão ao quarto do sótão a repetição do trauma da fase aguda da infecção e a própria cama, com seus, cito, lençóis imaculados, firmemente esticados numa larga faixa branca de lado a lado. Estreita, cada vez mais estreita, ficava a sua cama. Tradução de Tadu. Lembra um túmulo, enquanto que o vestíbulo da casa, quando Clarissa retorna ao lar para o seu repouso, cito, estava frio como uma cripta. Tradução do Brasil. Estes tipos de memento mori, publicamente visíveis em memoriais de guerra espalhados por todo o centro de Londres, são então transpostos para a esfera privada, pelo menos para aquela sobrevivente da gripe. O isolamento de Clarissa é vivido em termos que a desvestem de sua função de mãe e esposa, de propriamente senhora Dalloway. Como uma freira se recolhendo, uma criança explorando uma torre, ela subiu a escada. Lá estava o vazio no coração da vida, o quarto, o sol. As mulheres deveriam tirar seus belos trajes. Ao meio-dia deviam se despir. Tradução do Denise Botman. É interessante a mudança súbita para a terceira pessoa do plural. Embora tenhamos aqui o ritual de uma pessoa, marcada também por seus privilégios de classe, como uma casa grande o suficiente para ter um quarto disponível no sótão, e mesmo a possibilidade de fazer essa pausa todos os dias, sem falar dos belos trajes como o chapéu amarelo de plumas, o uso do plural indica que se trata de um ritual compartilhado por uma gama de sobreviventes de doenças debilitantes. A exclusão dos homens dessa sociedade já é trazidamente com menção às freiras, reforçadas também pelos lençóis imaculados, e que leva à comparação de que, cito, não conseguia se livrar de uma virgindade que sobrevivera ao parto e grudá-la nela de novos lençóis. No entanto, o enclausuramento, para trazer de volta uma quinta-feira, da personagem no quarto do sótão, possibilita uma pausa na agitação constante das ruas movimentadas da metrópole. Fischer considera que esses estados de isolamento, tradicionalmente desvalorizados, proporcionam distância epistemológica e clareza. Fischer, 33, tradução única. E que o quarto da doente, mais do que um espaço de invalidez,
poderia ser visto como um local de aprendizado nas obras escritas por mulheres. Cito: as autoras de narrativas sobre a pandemia de 1918 também sugerem fortemente que há algo construtivo e não apenas destrutivo, no final das contas, na natureza de doenças e enfermidades para quem as sobrevive. De forma extremamente oposta ao impacto desastroso da Primeira Guerra Mundial, a pandemia de 1918 teve, em última análise, um impacto generativo inesperado nas personagens mais diretamente envolvidas, tornando-as mais corajosas, reflexivas e focadas no futuro. Tais narrativas ressaltam, enfim, não apenas uma alteração dos papéis de gênero, mas também a natureza mutável da própria subjetividade, em resposta à destruição ligada às guerras e doenças. Fischer, página 36, tradução livre. Patricia Wald revisa Charles Rosenberg e seu incidente epidêmico como evento dramatúrgico em sua proposta de uma narrativa do surto epidêmico, para além dos 4 atos originalmente propostos. Introduz a figura do paciente zero como um personagem misterioso que transforma a dramaturgia em uma história de detetive e outros gêneros romanescos e cinematográficos. A despeito dessa atualização, que inclui filmes de invasão alienígena, o recorte temporal de Wald continua marcando como ponto final da narrativa a diminuição de novos casos. A inclusão do que acontece a sobreviventes das epidemias, em especial aqueles cujo estado geral de saúde se vê temporária ou permanentemente afetado, como vemos em Clarissa Dalloway, costuma aparecer somente como parte de estudos dentro do paradigma que vem se identificando pelos Disability Studies, ou mesmo Creep Theory, na crítica anglófona. E aqui eu trago um outro livro da nossa que usa essa palavra desabilidade para poder pensar outros paradigmas para a deficiência. Essa nova guinada crítica tem como ponto de partida as ciências humanas e propõe que sejam repensadas as fronteiras entre os conceitos de saúde, doenças crônicas, deficiências, desabilidades e as vidas das pessoas afetadas direta ou indiretamente. Considerar os relatos de sobreviventes da varíola, epidemia que, ao considerar os relatos de sobreviventes da varíola, epidemia que devastou a França no século XIX, seria, para uma estudiosa da área, uma forma de entender o impacto social das epidemias na história. Posto de outra forma, talvez o ato final do drama epidêmico de Rosenberg fosse menos anticlimático se fossem admitidos ao palco atores com deficiências. É a curva naquele livro ali de cima, em tradução livre. A consideração sobre a vida das pessoas pós-epidemia, mais que uma lista de sequelas da doença em seus corpos, como a imunodepressão na AIDS, a cegueira na varíola ou as atrofias na poliomielite, permite extrapolar um modelo exclusivamente patológico, que coloca toda a ênfase em fatores como causas, sintomas, modos de transmissão, cura ou morte, cujos protagonistas humanos limitam-se praticamente a cientistas, governantes, médicos e doentes. É possível que, ao associar as badaladas do Big Bang ao coração de Clarissa, Woolf esteja mostrando como mesmo algo tão inexorável como a marcação do tempo pelo relógio está ligado à experiência individual e pode ser suspenso. Esse tipo de alteração da percepção e vivência do tempo, ligado especificamente à desabilidade, é assunto do volume Creep Temporalities, editado por Ellen Samuels e Elizabeth Freeman, em resposta à crescente atenção para o conceito de tempo pandêmico, porque passamos durante o período emergencial da pandemia de Covid-19, mas que há muito já faz parte da realidade de vários segmentos da população, invisibilizados em maior ou menor escala. Alguns ensaios da coletânea também fazem ligação desse tipo de temporalidade associado aos CRIPS com as temporalidades queer, em um movimento que repete a analogia de apropriação do próprio termo derogatório queer para as populações LGBTQIA+, como estranhos e anormais, para o uso de CRIP, literalmente traduzível como aleijado, para falar de pessoas com desabilidades. Para finalizar, gente, eu gostaria de mostrar, que não era para ter começado sozinho, um trecho do Wolfworks, que é um balé contemporâneo criado por Wayne McGregor e musicado pelo Max Richter, que foi inspirado nas obras de Virginia Woolf.
A peça teve estreia em 2019 na Royal Opera House. É um tríptico que explora as emoções, temas e estilo fluido, principalmente de 3 romances de Mrs. Dalloway, Mrs. Dalloway, Orlando and the Waves. No primeiro ato, ligado a Mrs. Dalloway, regidas pelo badalar insistente e normativo do Big Bang, desdobram-se 2 Clarissa Dalloway. A primeira, mais velha, interpretada por Alessandra Ferri, observa a si mesma, enquanto jovem no verão em Bantam. Intitulado I Now, I Then, o ato coloca as 2 dançarinas simultaneamente no palco, a princípio respeitando os planos temporais do passado e do presente, restringindo seus movimentos ao fundo, no caso da mais velha, ou à frente do palco, respectivamente, limitando sua interação a não ser pelo olhar de Ferri, atenta a seu eu jovem, que fica como que suspensa na memória. No entanto, quando entra em cena a dançarina que representa Sarah Silverman, seguido do pas de deux das 2 jovens amantes, inicia-se uma sobreposição. Então vamos assistir só esse pedacinho, eu não vou falar mais dele por causa do tempo, e vamos ver como que as jovens são primeiro colocadas em sintonia e cumplicidade e depois como se dá essa interação de passado e presente. Obrigada. Essa sala. Clarissa jovem, na frente do palco. Do passado, essa Clarissa que passou pela experiência da pandemia, observando. Vai ter uma hora que vai dar um close nela, a gente vai poder ver. Sem essa vivacidade do presente, do passado. Bom dia a todos, aqui ainda são 10h20 da manhã. Eu sou o Victor Santiago, estou aqui na Universidade Federal do Acre. E antes de começar, eu gostaria de agradecer a toda a organização do evento, especialmente a Aline Ferri, que tem estado em contato conosco. Muito obrigado. Infelizmente não pude estar com vocês, mas fico feliz de estar aqui participando virtualmente. E também, um especial agradecer a Maria Vitor, muito obrigado, Vitor, pelo convidado. É sempre uma alegria estar com você e uma honra maior ainda fazer parte do que, né? E agradecer a Alicia, a Maria, a Carol, que estão aí, e um grande abraço para o meu querido amigo, meu orientador amigo, orientador perpétuo, Davi Pinto. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Bom, eu não preparei slides, eu resolvi
fazer um paper relacionado ao que eu tenho pensado em relação à comédia e Virginia Woolf. E a minha fala está intitulada, né, Freshwater e Mrs. Dalloway, a escrita trágico-cômica de Virginia Woolf. E é um ano muito importante, né, 2025, além do centenário de Mrs. Dalloway, tivemos ações importantes relacionadas às nossas pesquisas sobre o que envolve o teatro. E a minha fala vai discorrer sobre isso. Espero que não fique maçante, já que estamos online, mas serei breve. Bom, o ano de 2025 marca o centenário de Mrs. Dalloway, 4 romances de Virginia Woolf e um dos marcos do modernismo britânico. Coincidentemente, testemunha-se no Brasil a publicação da primeira tradução integral das 2 versões, de 1923 e 1935, da peça Freshwater Comedy, sob o título Freshwater, uma comédia, publicada pela editora Nós, em edição bilíngue. A peça também estreou nos palcos nacionais, como em São Paulo. Talvez alguns de vocês tenham visto. Nacionais como Água Fresca, uma comédia de Virginia Woolf, dirigida por Sol Pagamento. Escrita no mesmo período em que Woolf redigia Mrs. Dalloway, ainda intitulada As Horas, Freshwater foi concebida como uma peça parceiska para o círculo íntimo de Woolf. Satirizando o grupo de artistas de Freshwater na ilha de White, a peça se revela não só um momento de liberdade criativa, mas também um gesto estético e político que dialoga com os temas e procedimentos narrativos do romance. Como registra o Woolf em seu diário em 8 de julho de 23, na tradução da Ana Carol Mesquita, gostaria de escrever As Horas, Mrs. Dalloway, com a mesma liberdade e vigor com que escrevia Freshwater, uma comédia. Entre as diversas convergências, destaca-se o gesto inaugural de ambas as obras, lançar-se ao mundo em busca de flores. A senhora Dalloway disse que ela mesma ia comprar as flores, diz Mrs. Dalloway na tradução de Tomás Cabelo. Escreve o uso do romance. De modo análogo, Ellen Terry, em Freshwater, sai para colher prímulas quando encontra um jovem montado em um cavalo vermelho. A abertura sensorial ao mundo, marcada por ações cotidianas, conecta-se a cenas que operam simbolicamente sobre corpos e objetos. O canivete de Peter Walsh e a agulha de Clarissa, por exemplo, funcionam como marcadores de gênero em Mrs. Dalloway. Já em Freshwater, o pincel de Watts adquire conotação fálica e patriarcal, simbolizando seu controle artístico sobre ele. Outro ponto de contato relevante é a tematização da guerra. Em Mrs. Dalloway, Saxon's War and Smith, dramatizado pela Primeira Guerra Mundial, começa o suicídio, ato que reverbera no centro da festa de Clarissa. Ela diz: "Ora, pensou Clarissa, eis que surge a morte", pensou ela, bem no meio da minha festa. Em Freshwater, a figura do pincel, Em Freshwater, a figura do oficial John Gray caricaturiza o orgulho imperial, com sua bravata desfeita por Ellen, que ironiza: ele come golfinhos em ilhas desertas, evocando o racionamento de guerra e parodiando o heroísmo militar. Esses paralelos demonstram que a leitura comparativa entre Freshwater e Mrs. Dalloway não apenas se justifica, como ilumina zonas críticas pouco exploradas na estética wolfiana. Ainda que marginalizada pelos estudos acadêmicos, Freshwater deve ser considerada parte do projeto modernista de Woolf, não como uma pauta lúdica, mas como interferência estética e política. Como argumentam Pinho e Santiago, a peça representa uma interferência política, estética e feminista fundamental para compreender o escopo experimental de Woolf. O apagamento de Freshwater em biografias recentes, como Mrs. Dalloway, Biography of a Novel, do Mark Hussey, reflete um preconceito de longa data contra a raça, muitas vezes tida como menor. George Bernard Shaw, por exemplo, via o riso da comédia parcesca como um reflexo
puramente galvânico, desprovido de valor crítico. Em contraste, Richard Schechner propõe que a farsa nasce do gesto de estar abaixo, sujar-se, brincar com o experimento, desestabilizar a norma a partir do grotesco. Essa teatralidade... vocês estão me ouvindo? Eu perco um pouco a noção aqui. Essa teatralidade regressiva, longe de ser irrelevante, revela o potencial subversivo do riso como estratégia estética. Pensar a farsa como forma trágico-cômica permite reposicionar Freshwater no centro margem da modernidade estética de Woolf. A peça mobiliza temas como a performatividade de gênero, a crítica à autoridade patriarcal, a distorção dos cânones e a irracionalidade com o ruptura da linguagem. Assim, o riso farsesco torna-se ferramenta crítica, como define Davi Pinho, esse humor como andrógeno, uma forma fluida e crítica de comicidade. Nessa chave, podemos ler a farsa woolfiana em diálogo com o que Rose Braidotti denomina gênero intensivo, uma subjetividade em processo aberta à reinvenção. Freshwater não apenas satiriza figuras históricas, mas fabula outras possibilidades de existência e escrita. Ao dramatizar a desestabilização das normas, a peça revela-se um laboratório do modernismo woolfiano, onde a comédia não é alívio, mas linguagem estética insurgente. É nesse sentido que se deve compreender a teatralidade como forma expandida na obra de Woolf. Annie Ubersfeld define o texto teatral como tensão entre fala e ação, entre diálogos e didascálias. O teatro, para ela, é espaço de alteridade, onde múltiplas vozes e camadas de sentido se entrelaçam. Freshwater, ao articular vozes e gestos farsescos, realiza essa poética polifônica, ampliando a performance para além da narrativa. Schechner, por sua vez, distingue entre drama estético e drama social. O primeiro atua no campo simbólico, o segundo opera sobre o real, transformando coletividades. Ambos convergem na noção de evento teatral, que transcende o palco e se inscreve na vida. A montagem de Freshwater, no estúdio de Vanessa Bell, por exemplo, configura-se como um evento teatral coletivo, um gesto estético e político gestado por mulheres. Esse gesto é ainda mais radical ao se considerar a histórica marginalização da farsa como gênero dominado por mulheres. Ao propor uma leitura de Freshwater como a farsa com gênese feminina, inscreve-se a peça no que Davi Pinho chama de um novo mito de origem, onde as irmãs Vanessa Bell e Virginia Woolf figuram como criadoras, não musas. Assim, a peça ocupa o centro da cena modernista, tensionando a própria história da arte. A teatralidade farsesca de Woolf tensiona as fronteiras entre arte e vida, texto e performance. Um exemplo notável é a participação de Mix, a sagrada fêmea de Leonard Woolf, na estreia de Freshwater. Em carta a seu sobrinho, Quentin Bell, Woolf relata: gostaria que tivesse ido à estreia de Freshwater para ver Vanessa, Angélica, Duncan e a Sagui fazendo xixi no braço do Leonard. A comicidade desse episódio, ao embaralhar os limites entre real e ficcional, exemplifica o tipo de teatralidade instável que a farsa ativa, o que, em Freshwater, é levado ao paroxismo. Como aponta Elizabeth Wright, as farsas encenadas por Bloomsbury não raro ofendiam os participantes, revelando o entrelaçamento entre arte e cotidiano. Woolf escreve, assim, uma tradição modernista que vê no teatro um espaço de experimentação estética e resistência política, como os estudos de Husserl demonstram, onde o drama estético se aproxima do drama social, e ambos ativam processos de transformação. Schechner entende a força motriz do teatro não na resolução de conflitos,
como pensava o antropólogo Victor Turner, mas na transformação dos envolvidos. No drama, temos a história encenada, temos os performances, reorganização corporal e mental, na plateia, transformação imaginativa ou ritualística. Essa visão é útil para compreender a escrita de Woolf, cuja narrativa opera por meio de presenças e ausências, encenando uma relação autoral ambígua com o texto. Alex Wordling observa que Woolf entra e sai de seus textos, adotando uma postura performativa que se aproxima da estrutura do drama social. Sua escrita é marcada por um movimento constante entre exposição e retirada, característica que encontra eco na teoria do texto teatral de Ulfsfeld, onde o sentido emerge do atrito entre voz e silêncio, entre o dito e o insinuado. A autora tematiza essa tensão em seus diários. Em 5 de setembro de 1926, enquanto escrevia The Lighthouse, ela anota: está tudo em oratio obliqua. Não tudo, pois existem algumas orações diretas. Trata-se de uma consciência aguda da linguagem como performance indireta. Em vez de afirmar, ela insinua. Em vez de ordenar, desloca. Em vez de fixar, abre ao devir. Mark Hussey mostra como essa técnica em Mrs. Dalloway dissolve a instância autoral em favor da interioridade das personagens, desafiando o leitor a localizar com precisão a voz do texto. Essa indeterminação aprofunda a teatralidade wolfiana, transformando o ato narrativo em evento performático, próximo da subjetividade nômade de Braidot, um sujeito em constante reinvenção, sem centro fixo, que se constrói em movimento. Apesar de Woolf afirmar preferir a plateia, ela também se inquietava com performances que impedissem o pensamento crítico, questão que Shepard aborda ao falar de uma escuta inatenta. Tal conceito descreve o espectador que relaxa para ser criativo, mas abdica da escuta crítica. Essa tensão aparece, por exemplo, em Between the Acts, quando os comentários do público revelam um distanciamento superficial diante da performance sob direção de Miss Latour. Esse contraste entre presença e distração encontra eco na teoria dramática de Braidot, segundo a qual o pensamento ético e estético deve rejeitar pontos fixos. Uma cena emblemática é a do táxi no final de Um Quarto Só Seu, onde o Woolf imagina um encontro entre homem e mulher, figuras historicamente dissociadas, unidas em movimento. Agora estava trazendo, diz Woolf, de um lado a outro da rua, uma moça com botas de couro e depois um rapaz de sobretudo cor de vinho. E eles entraram no táxi. E o táxi saiu deslizando como se estivesse sendo levado pela correnteza para outro lugar. A cena performa a possibilidade de um pensamento relacional e andrógeno, sempre em movimento. Como nota Davi Pinho, trata-se mais de uma metáfora reconciliatória. É o surgimento de uma nova ordem que promoveria a língua da nova literatura. O táxi, espaço de trânsito e contato, torna-se palco de um evento teatral fundado na diferença e na alteridade, em sintonia com o riso crítico e a comicidade farsesca que o Woolf cultivou. É nesse horizonte que se inscrevem os textos tardios de Woolf, especialmente os ensaios A Nome e O Leitor, em nova tradução de Tomás Tadeu, concebidos pouco antes de sua morte. Embora fragmentários, eles revelam o esboço de uma genealogia para a literatura, comunal, anônima, cômica e teatral. O Woolf busca rastrear os gestos primitivos da criação artística, não no autor individual, mas no canto coletivo e anônimo, vinculado ao corpo e ao riso. Como ela sugere, talvez o impulso de cantar tenha surgido não da razão, mas da escuta sensível ao mundo. Ela diz, em Anônimo,
será que a vontade de cantar ocorreu a um desses caçadores porque ele ouviu os pássaros cantarem? Diz o outro. A linguagem nesse cenário não nasce do logos racional, mas de um gesto comunitário, de afiliação ao não humano. E é nesse gesto que ressurge a figura de Anônimo, o forasteiro, o bobo, o rapsodo, aquele que canta sem nome, sem propriedade, zombando das autoridades estabelecidas. Ele afirma que, mesmo tolerado pelas cortes, Anon era visto com desdém pelas elites. Assim, ela diz, eles tinham necessidade de seu comentário, de sua bufonaria. Usava seu privilégio de forasteiro para zombar do solene. Assim, a imagem de Anon articula-se à tradição do livro crítico, do escárnio, da performatividade subversiva, com o coro de Olisíaco ou o bobo de Shakespeare. Ele representa uma teatralidade coletiva, precária e intensamente política. 5 anos após Freshwater, Woolf ainda via na farsa, naquilo que ela mesma chamaria de tosh, uma bobeira, um campo legítimo de criação estética e crítica. Essa mesma farsa, desprezada por Shaw e ignorada por certa crítica modernista, constitui em Freshwater uma forma de resistência à lógica binária do Ocidente. Binarismos entre autor e leitor, tragédia e comédia, centro e margem, razão e loucura. Como ironiza Woolf, o pensamento dá as costas ao presente. Ele não ouve Anon cantando a porta dos fundos. Ele ignora os atores que representam seus toscos dramas na praça do mercado. Assim diz Woolf. A farsa é, assim, resíduo de uma cena esquecida, uma cena em que o riso se alinha à dissidência, à voz anônima, ao gesto artístico, e a instabilidade se torna critério e potência. Woolf resgata essa poética como uma estratégia política de reimaginar a história, não a partir dos grandes nomes, mas das margens, dos risos, dos ruídos, das brechas. Sua escrita trágico-cômica, exemplificada tanto em Freshwater quanto em Mrs. Dalloway, não propõe reconciliações fáceis, mas performances do inacabado. Freshwater, nesse sentido, não é uma exceção curiosa do projeto de Woolf, mas uma de suas expressões mais radicais, onde o riso encontra a crítica, a farsa encontra a forma e o teatro encontra a vida. Reivindicar Freshwater como a parte da modernidade fascista de Virginia Woolf é também defender uma história da literatura, menos centrada na solenidade da forma e mais aberta à instabilidade do riso, à performatividade do corpo, às vozes que cantam sem nome. No centenário de Mrs. Dalloway, ao trazermos Freshwater para o palco e para o debate, respondemos ao convite que o Woolf nos faz, o de imaginar de forma coletiva e crítica outras formas de existir, escrever e rir, com e contra o mundo. Legal. É isso. Muito obrigado. Eu vou abrir para perguntas agora, então, obrigada, Rita, Ana Carolina e Vitor, por essas apresentações maravilhosas, né? E agora eu passo para vocês. Se alguém quiser perguntar. Eu queria fazer um comentário para a Maria Rita. A apresentação dela me fez pensar em Thomas Mann. Thomas Mann, ele publica a Montanha Mágica em 1924. Sim. Né? E nós sabemos que é um sanatório onde estão ali também doentes, não é? Sim. Isso que é interessante, e é um momento de transformação na Europa, né? E a Primeira Guerra tem a sua marca. E quando você falava então da doença de Mrs. Dalloway, falando da gripe, eu falei, isso que interessante, né? A tuberculose, geralmente a gente vai aliar ao romantismo, né? Sim. Mas ele está lançando em 1924, e a gente sabe a história do Thomas Mann,
que ele começa sendo um homem de direita e, à medida que ele leva 12 anos para escrever Montanha Mágica, ele vai mudando e passa a ser um progressista, digamos assim, né? Então, essa doença indicando ali a decadência, né, da sociedade, eu diria, sociedade europeia, né? E, de certa forma, nós estamos com Mrs. Dalloway também registrando, de certa forma, uma decadência desse grupo de pessoas que vão para a sua festa, né? Aí nós temos marginalizados Raziel, temos marginalizado Peter Warren Smith, né? Ele é levado à loucura, é levado à morte, a Raziel fica lá no parque, Regent Park, sem ter quem ajudasse numa agonia terrível, né? Então é muito interessante, essa reflexão me veio pela sua apresentação, reunindo assim esse momento da Montanha Mágica, decadência de uma sociedade, né? E a Mrs. Dalloway e Virginia Woolf aí também registrando uma decadência, sem dúvida nenhuma, né? Não sei o que você acha disso. Não, eu acho que faz todo sentido. Na verdade, a gente vê isso em outros momentos também da literatura europeia, Proust, que ele também é um dessas pessoas que passa a retratar a doença. E a gente pode pensar também em outros autores do modernismo, né? O Eliot também tem momentos, a descrição da forma como ele se movimenta na fonte também tem a ver com essa lógica de um contágio. Então você tem outros autores que também estão passando por essa reflexão sobre esse, como eu falei, o prego final do caixão daquela ideia de progresso, que a guerra seria esse primeiro momento, mas a gripe vem como esse prego final. Então tem tudo a ver com essa ideia do colapso mesmo, sem dúvida nenhuma. E a gente vê isso em outros autores também, né? Que tem a ver com aquele momento. Obrigada por vir. Mais alguma pergunta, algum questionamento? Eu tenho um comentário para a Carol. Gostei muito da sua apresentação, foi muito legal. Você falou um termo específico que me fez pensar num texto que eu li, que é do falologocentrismo, tipo um conceito que foi como eu conheci, da Lucy Irigaray, né? E isso me fez pensar num texto muito legal que eu estava lendo, justamente sobre essa passagem que você colocou traduzida, que eu achei sua tradução também muito boa. Nunca tinha parado para pensar em como essas traduções anteriores estavam velando esse sentido dessa sexualidade à margem dela. Então, sua tradução eu achei super interessante. Mas era um texto que falava, da Judith Ruth, chama Match in the Crocus, aí tem um subtítulo que eu não lembro, que é muito bom esse texto, que ele fala dessa irrepresentabilidade da sexualidade lésbica. E essa cena é muito boa porque o orgasmo que você falou, né, é representado numa fugacidade muito grande, né, do momento rápido da iluminação. E eu achei incrível você contar como a tradução ela reflete isso, mas ao mesmo tempo essa forma dela de representar é extremamente a cara dela, né, da Virginia, com essa fugacidade, ela só pegando esses lampejos, só que também representa uma coisa muito maior que ela, né, que é como, enfim, a sexualidade era vista, como ela ficava nesse contexto. Então, enfim, só gostei bastante da sua apresentação. Sim. E como eu argumento, né, eu acredito que só é possível fazer isso, talvez, hoje, com todos esses deslocamentos que a gente teve na crítica, nessas leituras, múltiplas leituras desse romance, né? A gente consegue trazer essas coisas à tona, assim, verificar as coisas com mais potência, né? E é muito legal ver a tradução como um campo para isso, sabe? Sim. Que eu acho particularmente assim, inesperado, sabe? Na pesquisa, claro, faz sentido, mas na tradução, que também é onde vai mediar a relação com o leitor e apresentar esses pontos, é realmente incrível. Não, totalmente. A tradução, isso que eu quis mostrar também, a tradução não é algo passivo, está necessariamente à margem do subjetivo como uma secundaridade, né? Ela está em diálogo e ela está em transformação junto com esse outro texto, né? Então, muito bom. Acho que perderam lágrimas dos meus lábios. Não, na verdade é um comentário, porque para mim, eu sempre li Virginia muito dona do seu trabalho, né? Muito reflexiva, pensando em cada frase, em cada texto.
E eu gostei muito da apresentação de vocês três, porque vocês falam muito da instabilidade, né? Você é a instabilidade do progresso, né? A doença afetando esse progresso, essa sociedade calcada aí no modelo colonial, imperialista, você na tradução, e ele no riso, né? A instabilidade do riso. Eu achei muito bonita a contribuição de vocês, assim, para desestabilizar também um pouco essa visão que a gente tem da Virginia tão dona. Tem uma passagem do diário, quando ela está escrevendo o livro dela, em que ela descobre as cavernas, né? Em que ela fala exatamente, ela fica exasperada e ela fala assim, como se pode achar que consegue se descobrir isso de uma forma consciente? Né? É muito bonito, assim, porque ela ficou se batendo, não conseguia, ia para um lado, ia para o outro, e de repente aquilo surge. Né? Então essa abertura, essa vulnerabilidade também do acaso, né? Que ela, por mais que sofresse, ela estava nessa precariedade. A cada nova forma, a cada novo romance, a cada novo escrito. Né? Então, isso é uma coisa que seria intrínseco das palavras, né? Naquele ensaio Craftsmanship. Ela fala justamente que as palavras mudam e se associam e ganham novas referências quando elas aparecem juntas. Eu fiquei pensando muito nisso na hora que você estava falando. Exatamente. Aquilo que é craftsmanship. Ela fala que as palavras contraem casamentos. Contraem casamentos e se separam. Palavras de diferentes idiomas, elas então não moram no dicionário, elas moram na vida. Porque eu acho que tem uma Virginia, que é a Virginia do texto pronto, e tem a Virginia dos diários, do processo. No texto ela parece muito dona. Acho que é muito difícil. É que os diários vêm para nos ajudar a entender o processo dela, que é um processo de questionamento contínuo, né? Mas eu achei muito legal vocês apresentarem essas três instabilidades. Obrigada. Eu acho que o Joaquim estava com comentário. Eu tenho uma pergunta para a Carolina também. Eu achei muito interessante a apresentação. Uma coisa que me chamou muita atenção, e eu não sei se você poderia falar mais, se deparou com isso na pesquisa, na introdução, foi quando você falou de Lacan e com aproximações de Lacan. E eu fiquei pensando bastante nisso, principalmente quando você fala, por exemplo, da abertura de Wolff para o estranho ou para o estrangeiro, para algo novo, e aproximações disso com o conceito de feminino em Lacan. Você tem que ficar para ouvir o Davi. O Davi trata justamente dessa clearização da Virginia, né? Que é uma estratégia dela, esse estranhamento, esse distanciamento contínuo, né? Esse aproximar-se e distanciar-se, né? Dentro do próprio texto, né? Enquanto uma estratégia mesmo compositiva. E o Lacan ele fala sobre isso no processo de análise, né? Que aquilo que se diz encobre, principalmente na neurose, aquilo que não se diz, na verdade. Então você vai pelo avesso, né? Você age pelo avesso. Então é um pouco isso que seria a tradução, né? Então seriam essas duas coisas que estão juntas, embora uma esteja eclipsada, né? E a Virginia ela faz muito isso com as elipses, né? Sempre que ela vai tratar de algo muito delicado, muito difícil, ela utiliza essas elipses, né? Então é justamente a falta que faz a potência do texto, sabe? Legal. Eu queria fazer um comentário. É claro que eu estou aqui numa produção de igreja, porque é muito bonito voltar para o depois de 2 anos e ver 3 trabalhos de 3 tradutores e pesquisadores cujas obras agora foram publicadas lá na nossa. Mas eu gostei muito do que ela falou e ela me convenceu bastante. Não sei o nome dela. Comentou a tradução. Porque a gente se pergunta muitas vezes, né? Para que fazer uma nova tradução de Virginia Woolf com tantas traduções tão boas, tão, né, tão clássicas já, né? Que já estão aí. Mas é justamente, eu acho que para encontrar essa outra visão que só do contemporâneo, mais contemporâneo, é que você consegue achar, como esse que você também achou, Maria Rita, da questão da doença com a Covid. Essas relações,
elas só podem ser tecidas agora. Sim, né? sim. Então, assim, é muito bonito ver isso, assim, tipo, 100 anos depois, ainda fazendo sentido e ainda fazendo brotar novas relações e novas possibilidades, né? Então, assim, adorei muito ouvir vocês. Eu não vou poder ficar falando da vida, mas agradeço muito. Não sei se é uma pergunta ou um comentário, mas pergunta para vocês traduziram Ordineu, né? Eu sempre fico pensando nos limites da linguagem. E como a Virginia estava pensando a natureza da linguagem. E como ela mesma, enquanto tradutora, né, Carol, pensava quando ela começou On Not Knowing Greek e On Not Knowing French, né? Mesmo no The Russian's Point of View, né? Então, essa coisa dela também era uma teórica do romance, mas ela também teoriza sobre a tradução, a natureza da linguagem, né? E ali nos diários a gente vê esse processo dela, né? Das traduções. Então, se vocês pudessem falar um pouco mais sobre isso, Eu acho que isso é absolutamente central. Carol e eu estamos escrevendo um capítulo sobre isso. Exatamente sobre isso. Que foi aquele capítulo do livro da Routledge. Eu não sei se você já entregou o seu, eu ainda não entreguei. Eu entreguei. Você entregou? Eu entreguei. Não, você não entregou, você, a culpa é minha. Que é um livro sobre algo que está saindo agora pela Routledge. E eu fiquei encarregada de falar sobre Virginia Woolf e tradução. E aí eu quis falar em tradução, sobre a tradução, ela sendo traduzida e pensando em tradução. E aí eu falei, Carol, vamos escrever juntas, porque tem tudo a ver com a nossa prática justamente de fazer a tradução do Ondine. Que para mim, várias questões de tradução que apareceram no livro desencadeavam conversas Discussões imensas entre longas e a gente puxava trocentos outros textos e para mim eu acho que uma das alegrias de traduzir é a gente poder quando a gente consegue, a gente fala muito do que se perde, mas também eu acho que é importante a gente falar do que se ganha com a tradução também. E no caso do Ondine, eu sempre dou o exemplo que ela fala sobre as palavras na boca, e ela fala em inglês tongue, né? E em português a gente tem a alegria de língua ser língua e linguagem. Então eu falei, nesse lugar a gente ganha na tradução, porque a tradução a gente pode traduzir o língua como língua e evocar a questão da língua e linguagem também. Eu vejo isso como um ganho de tradução muito importante quando a gente pode trazer para o português esse texto. Então, eu acho que é um texto que a gente ainda está trabalhando, mas eu espero poder, a gente vai entregá-lo logo, espero que o livro saia logo, a gente não é as únicas que está atrasada. E eu prometo que eu vou tentar conseguir dinheiro da FAPEMIG ou de outros lugares para tentar uma coisa que eu também falar para a Lei, se puder, se alguns capítulos podem ficar open access. Vamos tentar, porque os livros da Routledge são caros demais, não tem condições, então seria mais ou menos por aí que eu pensaria essa questão. Mas a não transparência das palavras é comparável à não transparência do corpo, que é uma coisa que aparece no ambiente. O corpo é comparado, o corpo não é, ela diz que o corpo não é essa sheet of glass, essa folha, gente, eu olhei site de vidraçaria para ver como que se fala fala minha Não, desculpa. Não, a tradução leva a gente em viagens muito gostosas, mas o corpo não é essa vidraça transparente. Do mesmo forma que a palavra, as línguas não são uma vidraça transparente através das quais
a gente visualiza o sentido que é perene por trás de cada palavra. A palavra também, ela usa em hoje dela, a palavra não são roupas com que você veste as ideias. Então, para mim, isso fica muito claro quando a gente traduz. Sim, e aí voltando à pergunta dele sobre o Lacan vai insistir muito nisso, no significante. Né? Como um significante, ele abarca diversos significados. Então, um significante, ele também é irredutível. Né? Aquela palavra naquele idioma também é irredutível. Então, você trabalha com essa ideia. Né? Você está trabalhando com essa ideia. Ao mesmo tempo que ela está se permeando para o outro, ela também guarda essa irredutibilidade que é intrínseca dela, da linguagem. E isso o Rolf sabe. E ela explora isso. Né? Então, isso é muito fascinante. Assim. Por isso que, às vezes, é muito difícil traduzir. Porque a gente quer deixar esse significante também aberto, né? E não queremos fechar, né? E é como a Rita falou, a gente ganha, a gente perde. E é um movimento contínuo, né? Mas eu acho que é um movimento que é muito rico, porque se aproxima justamente desse pensamento da Wolff. Eu vou publicar agora um ensaio na hipótese que é sobre Wolff pensando a tradução, que é uma partezinha desse texto maior que nós estamos escrevendo. Então, é o pensamento dela em 3 ensaios principais sobre tradução, que é o ponto de vista grego, sobre não saber grego, é o ponto de vista russo e o craftsmanship. E também algumas cartas que ela troca, né? Então, para a gente ver que o próprio pensamento dela sobre tradução vai mudando. Né? Ela não, por exemplo, se a gente for ver lá no ponto de vista russo, ela é totalmente brutal com a tradução. Né? Ela compara assim, com acidentes, cataclismas, com um acidente de trem, com uma pessoa ficar sem roupa, desmembramentos, é uma coisa brutal, assim, ela compara com uma coisa brutal. E você vai ver sobre não saber grego, que é mais ou menos da mesma época, e é completamente diferente, né? Então você vai complexicando. E mais pra frente, o craftsmanship, que é posterior, já é outra coisa. Então, essa mesma posição dela é mutável, então a gente se ajusta, né? Uma pergunta talvez para o Victor, que envolve junto à tradução, né? A tradução de Freshwater, Victor, e a tradução para o palco, né? E também queria que você falasse também sobre a recepção, como o público recebeu e como foi todo esse processo. Olá, Maria. Obrigado pela pergunta. Bom, o mais interessante para mim de poder pensar a tradução é que eu vivi 2 processos, né? E eu pude ver na prática aquilo que Susan Bassnett, nos estudos de tradução teatral, que no campo dos estudos de tradução é uma área bastante complicada, com muitos questionamentos. Com muitos questionamentos acerca de... Parece que o texto já guarda uma explicability, né? Já guarda uma performability que está ali no texto. Mas a gente... eu pude ver na prática que a tradução teatral é de um outro campo, é de um outro fazer, que vai de encontro, inclusive, que eu especificamente não falei de tradução, mas tenho pensado nisso, é que no processo de tradução teatral, e neste caso, ocupei um lugar de não invisibilidade do tradutor, tanto por ter realizado a tradução do texto, ter feito o dramaturgismo e participado de todo um processo. Eu trabalhei ali com os atores, com a diretora, com a iluminadora, maquiadora, iluminadora, trilha sonora. Eu trabalhei com todo mundo para buscar algo de um Wolff, criar um todo na sua diferença, né? E foi algo que eu consegui ver, por exemplo, quando a gente estava tentando traduzir essa imagem do sol, né? Ao mesmo tempo uma coisa meio onírica, inspirado pelo eclipse, né? Que Virginia Woolf viu, inspirado também no estudo de Jane Goldman, que fala de forma bem detalhada sobre esse
esse pós-eclipse que guarda uma pluralidade de cores, de combinações, né? Podemos pensar aqui na imagem do mosaico. E pensar que a tradução teatral é, por excelência, algo nomádico, em movimento e comunal. Para que você tenha um todo mundo precisa trabalhar junto, no nosso caso, todos trabalhando juntos para criar uma imagem, né, com água fresca, como a comédia de Virginia Woolf. Mas ele é muito processual, é o dia a dia, é a sala de ensaio, é a instabilidade desse ensaio. E uma coisa que ficou muito na minha cabeça é que esse processo, você meio que, obviamente, quem está aberto a esse processo, a lidar bem com as falhas, a lidar bem com o inacabado, o que não está pronto. Você sente que o que você está dizendo não é idiota, mas é uma tentativa. Vamos tentar fazer assim? Vamos tentar fazer assado? Eu acho que pode ser mais rápido aqui, vamos botar tal cor. Essa cor aqui não está favorecendo a cor de pele desse ator. Então, é sempre um processo inacabado, né? Então, eu consegui viver esses dois processos, da tradução literária, traduzindo para a página, e também essa tradução teatral, que é por si só comunal. E com relação à pergunta da Maria, essa vivência no palco, a recepção, o teatro lotado, todas as sessões, foram 23 sessões que nós fizemos no Sesc Piranga, não sei se alguém também viu a peça, e tem a estabilidade também dessa conexão. Então, é uma comédia, é uma farsa, e a farsa é muitas vezes capturada como se ela fizesse parte desse guarda-chuva gênero comédia, e não é. A farsa tem um gênero próprio, ela tem um modo próprio de ser feita, e que envolve um contato imediato com a plateia. A farsa necessita da plateia, justamente por incorporar esse riso solto. A farsa tem como fim, ou meio, o riso, mas não esse riso de canto, esse riso tímido, é um riso solto mesmo, aquele que faz a barriga doer. E os críticos que pensam no gênero farsa, todos falam isso. Então, é uma preocupação nossa, e houve noites incríveis em que as pessoas de fato riam. E quando a plateia ri, a resposta dos atores muda, a velocidade, o ritmo muda, porque está havendo uma conexão, de forma uma simbiose. E eu estava em São Paulo na última apresentação, e foi um dia assim, super especial, casa lotada como sempre, mas foi o dia que a plateia mais respondeu. Então, assim, nós encerramos com chave de ouro, pensando esse gênero farsa, né, que atinge o público a partir de uma inversão cômica. E é até interessante a gente pensar o gênero farsa hoje, politicamente, socialmente, como parece que está tudo do avesso. Há uma inversão do que seria crime, do que não seria crime, do que é violento, do que não é violento. Nós, quando vemos um gênero farsesco, há uma inversão tal que nós, da plateia, achamos graça na morte de alguém. Quando todo mundo saiu da plateia, por exemplo, na estreia, vou falar da estreia porque todo mundo que está aí no Rio estava lá. A gente estava achando graça, comentando, feliz, mas por que tinha ali uma mulher sendo violentada pelo marido abusivo? Mas a gente estava achando graça. Então a farsa cria essa inversão, algo irracional, que faz a gente rir até mesmo do que é mais trágico, do que é mais violento. E agora mesmo, temos um comediante sendo preso por 8 anos, né, pelo crime de racismo. É para a gente pensar hoje, né, sobre essas invenções, sobre isso que é irracional, sobre como o Zizek, inspirado lá pelo Marx, vai falar que após a tragédia vem apenas a farsa. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar?
Muito bem. Muito obrigada.